Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor, de luz, acolhimento. Que vocês sejam amparados pela espiritualidade. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um e dizer que estamos aqui prontos para recebê-los com muito amor, fraternidade e acolhimento. Para começar a nossa palestra, eu gostaria de dar alguns avisos, avisá-los que nós temos a assistência espiritual da casa, que vocês podem chegar mais cedo para poder passar lá com os nossos atendimentos. Nós temos também a assistência social, que funciona com a ajuda de vocês. Vocês trazem os alimentos e nós fazemos a separação e endereçamos aqueles que mais necessitam. Além disso, dentro da assistência social, nós também temos o bazar, que funciona com a doação de vocês. Nós temos tanto a venda do que vocês trazem, como a doação para aqueles que mais necessitam. Então a gente pede para que quando vocês tiverem algo que vocês não utilizem, mas que esteja em bom estado, que vocês tragam para a gente, porque a gente utiliza toda essa renda que nós conseguimos para endereçar para as famílias que mais necessitam, né, por meio da assistência social, pela compra de cestas básicas, e a gente junta com as doações que vocês trazem, e também endereçamos aquelas roupas que estão aqui já há bastante tempo, a gente encaminha para outras assistências, para outras associações que fazem uso também desse mesmo trabalho, de encaminhar essas roupas para aqueles que necessitam. Então, sempre que vocês vierem à Casa Espírita, se vocês sentirem no coração e tiverem algo em casa sobrando, pode trazer para nós, que nós endereçamos para aqueles que mais necessitam. E para começar então agora o nosso trabalho, nós vamos fazer a leitura de um poema que é de uma poetisa chamada Sâmia Awada. E o nome do poema é A Cicatriz do Teu Amor. Ó meu amado irmão, é novo dia e ainda trago em mim o teu olhar, de manso amor que encontrei na esquina da vida quando estava a passar.
Eu caminhava rumo à rotina, tão jovem ainda. Eu ia trabalhar nos campos da querida Palestina, em honra da família a sustentar. Tão despretensiosa caminhada que eu repetia a cada alvorecer, tão cômodo seguir na mesma jornada, mas era mais fácil que tentar crescer. Chegava eu à esquina conhecida. Tu vinhas, começavas a dobrar, e no segundo eterno de minha vida, cruzou-se o meu olhar com o teu olhar. Jorrou em fogo de teus olhos mansos, amor, que penetrou o meu olhar, rasgou-me abaixo e aconchegou-se ao peito. Ardeu-me, como estando a queimar. Passaste e seguiste o teu rumo, e eu fiquei, sentindo arder em mim, a chama do amor tão mais profundo que me emprestaste em compaixão sem fim. Quisera arder-me eternamente a flama, distribuindo-a em jorro ao outro irmão. Mas logo apagou-se em mim a brasa, não consegui retê-la ao coração. Segui eras afora, mestre amado, e saiba, nunca esqueci de ti. A cicatriz da chama ainda trago, me indicando o rumo a seguir. E hoje sinto, irmão, tanta saudade do teu olhar que em mim se eternizou. Quisera eu ter seguido tua verdade naquela esquina que me convidou, e ter te confessado que te amava, e ter permanecido ao lado teu, e ter enfim trilhado outra jornada, alimentando a chama que me ardeu. Mas sigo a cicatriz do teu amor, e busco a chama do teu doce olhar, no olhar de cada outro irmão em dor, na dor que por ti busco amenizar. Sâmia Awada. E com esse poema, neste momento, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a todos aqueles que estão ao nosso lado, neste momento, nesta vida. Agradecer à espiritualidade amiga por estar sempre conosco, nos inspirando, nos intuindo. E vamos pedir também para que estejamos sempre conectados uns aos outros, na certeza do amor e da fraternidade. Hoje a palestra será feita pelo Julião com o tema Vida. Que possamos, por meio deste poema e deste estudo que será feito hoje, cada vez mais nos aproximar do amor de Deus, do amor de Jesus e transformar as nossas vidas para melhor, sempre para melhor. Que sejamos todos abençoados e levamos os ensinamentos desta manhã para as nossas casas, para as nossas famílias, levando amor, harmonia e fraternidade. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesse instante e que possa também abrir nossas mentes, nossos corações para buscar entendimento naquilo que será trazido para nós hoje aqui. Hoje a palestra vai falar sobre vida em um mês que nós já compreendemos há algum tempo, que trata sobre Setembro Amarelo. Foca principalmente no entendimento nosso das necessidades humanas e que esse mês em especial busca de todas as formas fazer com que nós compreendamos o valor da vida, a importância da vida e a necessidade que nós temos nesta compreensão de agradecer sempre a cada dia quando nós abrimos os nossos olhos. E para que nós possamos iniciar, 3 frases muito importantes que nos auxiliam a compreender o que esse mês significa, não somente ele, lógico, mas o foco das palestras que nós trazemos esse mês para vocês. Cada vida é uma história em construção. Escute, ajude, apoie quem precisa continuar escrevendo a sua. Compartilhar a sua dor não é fraqueza, é coragem. Então entendamos, compartilhar a dor não é fraqueza, é coragem. E é necessária muita coragem para que quando nós estamos passando por uma dificuldade em nossas vidas,
compartilhemos. E a Casa Espírita está sempre de braços abertos para isso. Um abraço pode não resolver tudo, mas pode lembrar alguém de que ele não está sozinho no mundo. E para introduzir tudo aquilo que nós vamos aqui hoje tentar passar para vocês, nesse mês, as palestras que aqui foram direcionadas, elas todas trouxeram para nós esse intuito de buscar a compreensão e do auxílio que aqui vocês podem receber. Tivemos no domingo passado uma oportunidade ímpar, onde através da psicografia nós podemos também de alguma forma compreender as necessidades daqueles que receberam ali uma mensagem de um ente querido, ou até mesmo uma mensagem direcionada para a condição de nem sempre nós ouvimos aquilo que nós necessitamos, mas aquilo que pode auxiliar até mesmo no equilíbrio. E nem sempre é a palavra do ente querido, mas uma palavra que nos motive a vida. E para que nós possamos entender um pouco sobre a vida nesse dia, nós vamos utilizar de mensageiros que, ao longo dos anos, mesmo antes da vinda do nosso querido mestre, já nos traziam orientações de como deveríamos agir, de como é importante a nossa vida. Parte muito importante daquilo que nós entendemos da doutrina espírita nos é trazida por filósofos. E para iniciarmos, vamos entender e buscar entendimento nisso que Nietzsche traz para nós. Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? É uma pergunta muito difícil, mas é uma pergunta na qual nós necessitamos ler, reler e ficar com ela na mente buscando o verdadeiro sentido de o que eu posso fazer para mudar. Hoje eu tenho aquilo que eu gostaria de ter para a minha vida. É lógico que muitas são as dificuldades ou desafios que nós temos no nosso dia a dia. Mas não podemos esquecer que são justamente esses desafios que moldam, que formam a nossa capacidade e nos dão força para enfrentar todos esses desafios. Eles são parte importantes daquilo que nós necessitamos aprender. Em muitas ocasiões, nós vemos esses desafios como sendo um muro tão alto e intransponível que parece que nós não vamos conseguir ultrapassar. Mas para isso, nós temos os nossos irmãos, aonde necessita coragem para solicitar auxílio. Nós temos inúmeros meios para que possamos encontrar a força necessária para vencer esses desafios. E Nietzsche continua: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. O que significa? Quando nós encontramos esses desafios na nossa vida, e façamos aqui uma pequena analogia. No decorrer da nossa vida, ali quando criança, que nós estamos ainda sob a tutela dos nossos pais, onde nós aprendemos, somos orientados, e mesmo aqueles que, porventura, não foram criados com os pais, mas teve ali um tutor, recebe inúmeras informações que auxiliam a moldar aquilo que ele se tornará na vida adulta. E junto com essa vida adulta, vem a nós algumas responsabilidades.
formando já família ou não, essas responsabilidades estão sempre à nossa frente. E como nós estamos lidando com essa responsabilidade? Quando nós encontramos a força necessária, e aí podemos buscar ela em uma religião, em uma doutrina, cabendo a cada um fazer a escolha, mas tendo em mente a sua capacidade de vencer desafios, nós encontramos a força necessária para isso. Dizendo sobre a doutrina espírita, aquilo que nos fortalece é justamente o que nós chamamos de prece. É através da prece que nós encontramos a força necessária, independente de qual seja o desafio, para encontrarmos essa força. E Nietzsche, quando ele nos traz isso, para que possamos refletir, deixa claro, qualquer coisa nós podemos superar. E diante de algumas dificuldades, quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Então vamos fazer a seguinte condição de pensamento aqui para entendermos. Temos um problema e esse problema parece que nos jogou de tal forma em um fundo de um abismo tão grande que nós não conseguimos enxergar a luz. Mas olha que engraçado. Quando nós nos dedicamos, buscamos um auxílio, qual é o primeiro socorro em que nós pensamos em buscar uma força interior? Não é justamente para o alto? Entender que nós chegamos em um certo momento da nossa vida, que temos um problema tão grande que não conseguimos sair dele, vem novamente o recado através de uma frase muito simples. Fundo do abismo, pois é aí, é justamente para cima, olhar para o alto, que vai fazer com que nós busquemos a força necessária para entendermos que nós temos a capacidade de entender que a vida não cessa e muito menos a vida não deve terminar no momento em que algo está nos incomodando, nos travando de seguir em frente. Buscar esse apoio para fazer essa elevação é o básico para nós continuarmos vivendo. Já Aristóteles faz uma referência muito importante e aqui nos faz lembrar de algo que o mestre nos disse naquela época, quando aqui esteve. O egoísmo é a grande chaga da humanidade. Àquela época, ele já via isso no comportamento dos irmãos que o cercavam. E Aristóteles nos traz: o egoísmo não é amor por nós próprios, mas é uma desvairada paixão por nós próprios. E se fôssemos fazer aqui uma pequena comparação e entendimento do que é amor e do que é paixão, paixão é aquela coisa rápida, aquele fogo ardente que por alguns instantes nos domina e até nos tira a razão. Já o amor sereno, leve, contínuo, como o amor do pai para com seus filhos, é eterno. Entender que esse egoísmo é algo que nós podemos e devemos superar em nossa jornada, nos auxilia a compreender melhor ainda o significado da vida. Vamos deixar que uma pequena paixão, independente do tempo, seja maior do que o amor do Pai para conosco? Um questionamento para que nós possamos refletir. A felicidade para Aristóteles é uma jornada de aperfeiçoamento contínuo e não apenas um destino final. Quando nós vamos falar de felicidade, ela pode ser algo muito subjetivo
e que parece, às vezes, para nós, diante das dificuldades da vida, algo inalcançável. Infelizmente, às vezes nós pensamos assim. Mas essa felicidade, até como quando fazemos uma outra referência ao mestre, né? Referente à chegada ou ao chegarmos à felicidade, que não é absoluta, logicamente, mas relativa. Quando nós pensamos nisso, entendemos que nós podemos construir essa felicidade no dia a dia. Nós podemos fazer isso. Nós temos essa capacidade que muitas vezes, por alguns instantes, desistimos dela. A felicidade, ela é construída por nós a cada ato que nós fazemos. Nós não precisamos pensar que, eu só vou ser feliz quando eu chegar no mundo ou aonde foi me dito que lá sim eu teria felicidade eterna. Não. Nós fazemos isso a cada dia em nossa vida diante dos nossos atos. E isso é totalmente possível para nós. A vida não cessa. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste e um século, um dia. Quando nós pensamos na vida, principalmente quando a gente fala desse Setembro Amarelo, onde nós vemos muitos irmãos em virtude dos seus problemas, pensando que a única coisa que realmente vai terminar com o seu sofrimento é o término da sua vida, diante daquilo que a doutrina, principalmente espírita, nos traz, da sucessão das vidas, da continuidade e do entendimento que a vida principal ou a vida verdadeira é a vida espiritual, nós percebemos que essa vida que hoje aqui nós temos, como diz ali o texto, é um ato de inúmeros atos que nós ainda teremos. E aonde nós encontramos essa certeza? Busco novamente a referência feita à psicografia. Quando nós pensamos em psicografia e chegamos em um evento de psicografia, a primeira coisa que vem à nossa mente: vou receber alguma mensagem de um ente querido. Mas onde está esse ente querido? Está na vida espiritual. Por alguns instantes nós esquecemos religião, qualquer que seja, para que aquilo se torne uma realidade. Às vezes somos contemplados. E não é estranho essa condição de, por alguns instantes, mesmo não sendo de uma religião ou doutrina que acredita na outra vida, e nós temos uma religião diferente, nós acreditamos que podemos receber? Aí vem aquela condição, né? É estranho, mas sim, realmente existe vida, ou existe a verdadeira vida. E essa que nós vivemos agora, como outras que nós já vivemos, nos dão a condição de compreender que esse ato aqui, ele é muito rápido. São questões de segundos diante de toda uma eternidade que nós ainda teremos para buscar o melhor, para entender e viver cada dia melhor na compreensão daquilo que já foi nos dito pelo Mestre. Este desafio que eu tenho hoje, esse problema que eu tenho hoje, é maior do que as possibilidades que eu tenho para usufruir da felicidade que já me foi dita? O meu reino não é deste mundo. Dito pelo Mestre. Mundos e mundos à nossa frente, ainda por nós
serão galgados no intuito de que nós possamos, a cada vez que reencarnarmos, ter condições melhores. Se hoje os desafios parecem nos desestimular diante de certas dificuldades, pensemos naquilo que o Mestre nos trouxe. Isso irá, de maneira profunda, se calar de tal maneira em nosso coração, que nos dará força para entender que esse desafio que hoje eu tenho, ele não é nada diante da palavra dita pelo Mestre. Um grande exemplo para nós, diante do que nós temos na literatura espírita, são as palavras ou os textos deixados por André Luiz através do Chico. E ele vem para nós reforçar essa condição. O objetivo da sua vida na Terra não constitui autoridade, a beleza ou conforto efêmero. É o aperfeiçoamento espiritual. Então, todas as situações em que nós vivemos hoje aqui, elas são instrumentos importantes para que nós aperfeiçoemos a cada dia a nossa vida. Temos alegrias? Sim. Às vezes apenas momentâneas? Sim. Desafios? Nossa, eu tenho mais desafio do que alegria. É uma bênção. Porque cada desafio está moldando melhor a sua capacidade de entender que você é muito maior que esses problemas que você tem. É difícil ver assim? Sim, é difícil. Mas é um exercício. E esse exercício é onde você está se aperfeiçoando. Está moldando cada vez melhor o seu espírito. Mesmo que demore um pouco para que nós entendamos isso, é o que está acontecendo, mesmo quando não apercebemos isso. Emmanuel, depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, entendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Principalmente o finalzinho, amar e servir, nós podemos fazer de várias formas a cada dia. Esse amar e servir, nós fazemos com os nossos entes queridos, fazemos com os nossos amigos, fazemos até com aquele que nós nem sequer conhecemos. Servir é se colocar à disposição de dar apenas um sorriso quando você passa por alguém e o cumprimenta. Pode parecer coisa pouca, mas de repente passa uma pessoa por nós, está ali meio que cabisbaixo, de repente ela troca um olhar com você, você simplesmente fala, bom dia. O quanto não é para aquela pessoa importante o simples fato de ser notada. O quanto não é importante para nós mesmos, naquele dia que nós estamos com tantas coisas na cabeça, preocupados com tantas coisas, quando alguém passa por nós e percebe que nós existimos e diga, bom dia, meu irmão. Às vezes causa até espanto. Algo de repente aqui não precisa sair muito de São Paulo, né? 1 hora que a gente sai de São Paulo, você já estranha, porque você passa na rua, todo mundo que passa por você te cumprimenta. Aqui em São Paulo, infelizmente, quando passa te cumprimenta, já fica desconfiado. É a aliança, o relógio, a carteira. Mas é algo natural. E nós deixamos de dar atenção para pequenos gestos. Amar e servir. O Mestre falou tanto disso para nós. Amar e servir. Nós não podemos deixar que determinadas situações que infelizmente se afastaram do nosso dia a dia tomem de tal forma o nosso pensamento ou as nossas ações que nós deixemos de fazer isso até mesmo dentro do próprio lar.
ficamos tão robotizados pelo dia a dia que às vezes mal nos despedimos de quem mora conosco. Aí chega a doutrina espírita dentro dos mais diversos estudos e oportunidades para quem quiser buscar o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz diversas mensagens através dos textos, quando nós resolvemos nos dedicar ao entendimento. Digo isso não na intenção que todo mundo passe a partir de amanhã estudar desvaradamente, não, porque uma grande oportunidade de entender um pouco mais da doutrina espírita é justamente o que nós estamos fazendo agora. Trocar ideias, assistir uma palestra, chegar aqui um pouco antes, conversar com alguém no atendimento fraterno. São oportunidades ímpares que nós procuramos, dentro do possível, mostrar, explicar, orientar, para que entenda a capacidade que todos nós temos de sermos úteis e entender o quanto a vida é importante. E nessa passagem, o homem de bem, trazido para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o seguinte: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E a palavra aqui é resignação. Quando nós desenvolvemos em nós, através do entendimento, que é possível lidarmos com qualquer desafio que tenha à nossa frente, quando nós conseguimos entender e resignar diante delas, sem queixas, entendendo que esse desafio diário que nós passamos, esses problemas que surgem à nossa frente, são para nos auxiliar ao crescimento, nós começamos a entender o verdadeiro sentido da palavra Evangelho. É esse o objetivo. E aqui nós não estamos falando de religião. Nós não estamos falando de religiosidade, compreensão que cada um de nós pode e deve fazer. Essa parte do Evangelho ainda nos acrescenta mais algumas coisas. E aqui vai estar lá no capítulo 2, item 3. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé, ou simples hipótese. É uma realidade material provada por fatos. Nós podemos compreender, diante da busca do Evangelho, que não diretamente está dentro de uma ou outra religião, que o Evangelho é um livro aberto para todos nós. E entender a mensagem trazida pelo Mestre Jesus. Não é difícil, meus irmãos. Não é difícil. Quando nós buscamos o entendimento, nós começamos a entender o verdadeiro sentido da vida, o porquê da vida, o porquê cada manhã, cada despertar, cada vez que nós abrimos olhos, que se torna algo tão comum, que nós deixamos até de pensar, né? Já levantamos pensando no trabalho, já levantamos pensando no problema, e deixamos de notar um ato muito simples: abrir os olhos. Só o fato de nós abrirmos os olhos cada manhã é uma bênção. Só o fato de estarmos presentes aqui, na possibilidade de buscar um pouco mais de compreensão e entender que é assim que eu vou conseguir dominar, que eu vou conseguir corrigir determinados atos, ainda falhos, porque nós somos falhos, nós podemos mudar a nossa vida. Para entendimento, que está no livro
o segundo livro dos Espíritos. A vida é um processo contínuo que transcende a existência física. Sendo a vida do Espírito a vida eterna, que se manifesta através de sucessivas encarnações físicas, são as vidas do corpo, em diferentes mundos. A vida é muito mais do que simplesmente, hoje, limitados à matéria física, nós enxergamos. É muito mais que isso a nossa vida. Buscar a compreensão desse significado irá nos auxiliar ao entendimento da verdadeira vida. O amor pela vida transforma cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Pensemos firme nisso. Está em nossas mãos essa condição de transformar. Busquemos através daquilo que nós colocamos como limites a possibilidade de melhorar. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Como nós buscamos essa tranquilidade? Como nós podemos buscar tranquilidade para a nossa mente? O que nós estamos fazendo para que essa possibilidade seja fato comum na minha vida? Procuro e busco, dentro das minhas possibilidades, fazer o melhor que posso. Procuro e busco, dentro das minhas possibilidades, seguir as orientações trazidas pelo Evangelho. Procuro e busco, dentro das minhas possibilidades, ser o melhor ser humano, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom irmão, ser um bom amigo, ser um bom colega de trabalho. Quando nós buscamos ser o melhor de nós estamos conseguindo a oportunidade que nos é assistida a cada dia, ser pessoas melhores, viver a vida com dignidade e realmente entender que a vida se resume a ser bom. Primeiro, e isso é muito importante, você precisa ser bom para si mesmo. Porque nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Nós estamos conseguindo ser bom para nós? Nós estamos conseguindo fazer o melhor para nós mesmos, para fazer com que essa luz que somos, luzes, refletir para aqueles que nos cercam? Ao fazer isso, você está vivendo a vida na verdadeira plenitude que ela nos dá. Refletir a luz, que é a mesma luz que o Mestre refletiu e deixou como legado para nós. Ser luz para si e para o outro. Eu gostaria de dividir com vocês um pequeno artigo do nosso amigo Lúcio, de uma casa espírita aqui em Cotia, em que ele publicou no sábado, falando da importância e daquilo que nós podemos fazer para melhorarmos a nossa vida. Esse pequeno artigo que ele publicou no sábado é uma publicação referente ao Setembro Amarelo, para que as pessoas entendam
a necessidade da vida e a valorização da vida, que é o grande objetivo desse mês, que se encerra hoje, mas não se encerra para nós referente ao acolhimento que nós podemos fazer para os nossos irmãos. Setembro Amarelo é apenas uma referência. E ele nos traz o seguinte nesse artigo: dentro da terapêutica espírita, iremos encontrar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que nos servirá de alimento espiritual, para que fortaleçamos as nossas virtudes e venhamos superar as nossas dificuldades, tendo força e coragem para acreditar na vida em nós mesmos. E o que a casa espírita nos oferece para que nós possamos conquistar isso e entender e valorizar cada dia mais a nossa vida? Oferece assistência espiritual através das palestras, através do atendimento fraterno e através da assistência social, que é nada mais, nada menos do que auxiliar, dar dignidade àquele que está passando necessidade, àquele que está passando fome. Porque a fome também traz aos nossos irmãos, ou àquele que passa, a condição de desistir da própria vida. Então, dar dignidade, auxiliar, também é fazer com que essa pessoa encontre a sua condição de viver melhor. Esses ensinamentos irão fortalecer os nossos pensamentos. Qualquer situação, acreditando sempre que existe uma solução viável. E esses são só alguns dentre todos os outros e situações em que nós podemos encontrar dentro, aqui, por exemplo, da nossa casa espírita, que em qualquer casa espírita nós encontraremos isso. O artigo é longo, mas eu recomendo, esse artigo sai todo sábado, do Lúcio, lá no Jornal de Cotia, e é um artigo maravilhoso. Nos mostra a importância que nós devemos dar à vida. Como já disse, esse ciclo de palestras que foram muito direcionados aos irmãos necessitados nessas condições, ele não se encerra aqui. Sempre fazendo propaganda, né, Chiquinha? Do atendimento fraterno. O mais importante, não se sintam sozinhos. Buscar ajuda, como já dito, é ato de coragem. Sempre terá um irmão ali naquela sala, ou qualquer um de nós, não é, Kiko? Dispostos a ouvir a necessidade para que vocês entendam que a vida é o nosso bem mais importante. Não vamos desistir da vida pelos problemas que ela nos trazem. Os problemas da vida são para nos fortalecer. Os problemas da vida são para nos enriquecer enquanto espíritos. Quando nós começamos a entender e a valorizar isso, a condição de vida melhora. O nosso entendimento da vida melhora. Então, contem sempre conosco para isso. Ressaltando mais uma vez, estou em total desespero. Estou com necessidades nas quais não consigo solução. Busque auxílio, tenha coragem. E não esqueça jamais
principalmente quando achar que está no fundo do abismo. Só existe um caminho do fundo do abismo: a luz do alto. E para isso nós estaremos sempre dispostos a ajudá-los. E não deixem de lembrar que a prece é a conexão primeira que nós temos com o mundo espiritual, é a conexão primeira que nós temos com os irmãos que estão dispostos a nos auxiliar. Tenhamos, meus irmãos, um excelente domingo, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. E lembremos sempre a importância da vida e agradecemos sempre da vida que nós temos a oportunidade a cada dia. Muita paz a todos. Vamos elevar nossos pensamentos, nos acomodando da melhor forma. Aqueles que se sentirem à vontade, cerrem os olhos e que possamos, ao elevar nossos pensamentos, colocar à nossa frente a imagem do nosso Mestre Jesus, sempre rodeado pelos bons amigos espirituais que nos envolvem. Essa imagem maravilhosa, agora em nossas mentes, nos trazem paz, nos trazem alegria, por saber que estamos sempre amparados pelo Mestre e por esses irmãos. E nesse momento, nos dirigimos ao Mestre. Mestre, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de estar à sua frente, reunido com os meus irmãos em seu nome. Rogo a Ti hoje e sempre que a Tua luz ilumine a minha jornada e que eu possa e consiga aproveitar cada segundo, cada dia, cada instante dessa oportunidade e que faça jus do Seu Evangelho junto àqueles que me cercam. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado.